eu sou a professora Analice e hoje nós vamos estudar sobre a administração política na América Portuguesa. Nós vimos nas aulas anteriores que nos primeiros 30 anos os portugueses apenas exploravam essas terras, mas não aqui se estabeleciam. Então, a partir de 1530, eu tenho a implantação do sistema de capitanias hereditárias. Mas o que eram as capitanias hereditárias? Eram lotes de terras, eram faixas de terras que eram distribuídos para os capitães donatários. E os capitães donatários quem eram? Eram nobres ou burgueses que estavam dispostos a investir nessas terras, até porque a coroa portuguesa não tinha como fazer esse investimento. Então, esses capitães donatários, eles vinham para o Brasil e ocupavam e exploravam. Eles recebiam um documento chamado Carta de Doação, que dava a posse da terra a eles, ou seja, eles não eram os donos das terras. Quem eram os donos das terras? Era a coroa portuguesa. E eles também recebiam outro documento chamado de Carta Foral, onde tinha os seus direitos e deveres, como por exemplo, eles não poderiam vender essas terras. E eles tinham o direito de cobrar impostos, mas tinham o dever de mandar parte desse imposto cobrado para a coroa portuguesa. E aí, nesse sistema de capitanias, que foram 15 capitanias aqui constituídas, só 2 prosperaram. Mas por que só 2 prosperaram? Porque houve um investimento por parte do seu donatário e a relação com os povos indígenas nativos não era assim, uma relação tão ruim. Então não tinha tanto conflito. No entanto, com as outras capitanias, o conflito foi maior. Além disso, não houve um investimento por parte dos donatários. Além disso, existia um abismo entre o Brasil e Portugal. A distância era muito grande. Então, isso fez com que as capitanias não dessem certo. As capitanias hereditárias, junto com as Seis-Marias, foram pontos principais para os primeiros latifúndios de terras no Brasil. E o que são latifúndios? Grandes propriedades de terras nas mãos de poucas pessoas. Ou seja, eu tenho uma grande quantidade de terra e apenas um único dono. E aí gerando a primeira desigualdade no Brasil. Então, a coroa portuguesa, para tentar resolver essa crise das capitanias hereditárias, implanta o governo geral em 1548, com a vinda de Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral. Ele vai ter autonomia, ou seja, liberdade para tomar as decisões, coletar impostos, ele vai ser o representante real da coroa portuguesa no Brasil. Porque o que dificultava a administração portuguesa era justamente essa distância entre Portugal e Brasil. Então, Tomé de Souza ele vai ter liberdade de cobrar impostos, o Tomé de Souza ele vai poder construir uma cidade que vai ser a sede do Império português aqui no Brasil, que no caso vai ser Salvador, que vai ser a capital do Império português, que hoje corresponde à capital da Bahia. Ele vai poder fazer suas próprias leis, ele vai ser a própria justiça. E então, aí sim, eu tenho um poder mais centralizado, ou seja, uma maior organização da coroa portuguesa no Brasil. Junto com o surgimento do governo geral, eu tenho o surgimento também das câmaras municipais. Essas câmaras municipais, elas vão ter um poder muito grande nas vilas, como, por exemplo, da justiça, responsável pela limpeza pública, coletar impostos. Então, é um organismo que vai ganhar cada vez mais força nesse período colonial. Toda vila deveria ter uma Câmara Municipal. E aí surgem funções como de juiz ordinário, de vereadores, que eram chamados de homens bons. Quem eram os homens bons?
eram os proprietários de terra, porque só tinha direito ao voto homens com posses maiores de 18 anos. E isso significa o quê? Que as mulheres, escravos, pessoas estrangeiras, todos estavam distantes desse direito ao voto. Então era um grupo seleto. E aí a gente percebe que essa Câmara vai organizar desde o comércio até a questão de justiça. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.